Estamos aqui no nosso podcast. Minha preocupação sempre de trazer informação de mercado, informação que seja pertinente, e hoje com uma figura muito especial, né? A Mariana Lima, que é uma profissional que atua no mercado imobiliário lá dos Estados Unidos, especificamente em Miami, há 15 anos, e com certeza tem muito a agregar para a gente aqui, né? Tanto em relação aos mercados, quanto à nossa capacidade de interagir, de gerar parcerias, que cada vez mais é fundamental, diante daquilo que eu falo sempre, a gente tem que ser constante no mercado, a gente tem que, de alguma maneira, parar com essas oscilações grandes que a gente vive dentro do mercado brasileiro. E para que isso aconteça, as parcerias são fundamentais. Por isso eu trago hoje, Mariana, seja bem-vinda aqui para conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço, Andressa. É curioso você tocar nesse assunto, porque parte do meu trabalho hoje em dia, grande parte do meu trabalho hoje em dia, é mostrar para o corretor brasileiro. Eu até criei um sisteminha que chama Aqui, explicando para o corretor brasileiro que sim, ele pode ganhar dinheiro aqui nos Estados Unidos. Como? Atraia, qualifique e indique. Então, assim, eu acho que você ou qualquer pessoa que tenha uma gama de clientes na mão, ainda mais num momento como esse, não querendo falar de política, mas é um momento onde as pessoas vão questionar, vão tentar fazer qualquer manobra de movimento de vida mesmo, movimento né? de vida, exato. Eu acho que é um bom momento da gente estar passando essa informação e dizendo que sim, se você tem um Cresce, você pode sim ganhar dinheiro dentro da lei e dentro dos contratos nos Estados Unidos. Muito bom, muito bom. Muito boa já essa abertura, porque quando a gente fala de momento do mercado, acho que a gente vive esse momento agora, mas a gente vive sempre esse momento, né? Sempre. Para a gente que está no mercado há muitos anos, a gente sabe disso. Sempre tem alguém contente com o país, alguém descontente. Sempre existe oportunidade de trabalho e negócios fora, assim como dentro, né? A gente tem profissionais performando no Brasil que começam a repensar a moradia deles aqui, né? Então, eu acho que o momento é válido, mas ele é permanente, porque a gente sempre vai ter um cliente na carteira que, de alguma maneira, está fomentando alguma mudança de vida, que pode ser a mudança de moradia, né? E aproveitar isso é saudável. Que eu falo que não é nem só no Brasil, né? Se você pegar nos Estados Unidos as grandes fortunas, se você olhar na Forbes, 90% das grandes fortunas foram formadas, de certa forma, no mercado imobiliário. Por quê? Porque as grandes fortunas, elas entendem o mercado e elas entendem hora de investir na bolsa, hora de investir em cimento. Eu costumo brincar que é a coisa mais segura que cimento em dólar, eu não conheço. Mas cimento em dólar realmente é seguro. Pode ser que você tenha uma variação, pode ser que você tenha uma variação, mas esse valor, ele volta para você se você não tem pressa de esperar, né? Então, é sempre uma boa forma de você fazer um hedge, se você tem dinheiro em dólar, e se você tem dinheiro em cimento, ainda mais ainda, né? É a segurança que a gente sempre busca e que a gente já fala para o cliente muitas vezes, né? Independente do momento político, econômico de qualquer país, a gente tem a segurança através do negócio imobiliário. Muito bom. Bom, eu vou fazer algumas perguntas. Claro, né? fica à vontade. Até perguntas que, de alguma maneira, fomentei até com os alunos exponenciais, com quem está aqui no Brasil e geralmente tem algumas dúvidas. Vou seguindo o meu caminho aqui, Mariana, mas o nosso espaço é muito aberto. A ideia aqui do podcast, só para recordar, é sempre trazer para o corretor alguma informação que seja pertinente, que possa agregar ele no dia a dia da atuação. Hoje a gente fala com corretores do Brasil inteiro, né? E desde aqueles que são iniciantes do mercado, até aqueles que têm mais tempo de mercado e que muitas vezes precisam se reinventar, porque o nosso mercado, ele realmente é muito modificado por esses cenários todos, né, externos, mas também pela própria movimentação do cliente, né? Claro. O cliente, ele muda ao longo do tempo, a expectativa de vida, de moradia, de família, de investimento. Então, a gente tem que estar muito aberto a essas modificações. Vamos para a primeira pergunta? Vamos. Vamos lá. Bom,
A primeira pergunta que eu tenho a te fazer é como que surgiu essa ida para os Estados Unidos? Como é que foi para você essa experiência, né, de ir para fora e como que foi a sua atuação como corretora aí? Conta um pouquinho para a gente sobre essa sua experiência. É curioso, assim, eu cresci em Campinas, em São Paulo. Meu pai sempre trabalhou na IBM, desde que eu me entendo por gente, e meu avô na 3M. Então, querendo ou não, meu pai tinha uma mania que, na verdade, muito tempo depois, ele me disse que não foi ele que inventou, que foi meu avô, que no Brasil a gente vende 20 sorvetes. E nos Estados Unidos a gente vende 2.000 sorvetes. Então, você tem que querer vender 2.000 sorvetes e ter produção para vender 2.000 sorvetes. Então, eu cresci com essa ideia na minha cabeça. E muito nova, eu já morei em Londres quando eu tinha... Todo mundo fazia festa de 15 anos, eu pedia, tipo, posso ir estudar um pouquinho ali? Eu sempre fui curiosa nesse sentido. E aí, eu morei em Nova York bastante tempo, voltei para o Brasil para terminei meu mestrado na GV, até por uma questão econômica mesmo, porque eu achava que se você consegue entender a economia do Brasil, você consegue trabalhar em qualquer lugar no mundo. Né? É muito mais complexo. Oscilação. É muito mais complexo do que você estudar nos Estados Unidos. E aí voltei para o Brasil, me casei, e logo a gente mudou e fomos morar na Flórida. Eu sempre trabalhei numa empresa familiar, que era em logística, e o meu maior cliente era a Pizza Hut, onde o maior negócio da Pizza Hut é o mercado imobiliário. E depois de 2 anos, a Pizza Hut foi uma das que falou, Mariana, você tá na Flórida, você não pode, tipo, você é um braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda nossa, você não pode, tipo, começar a olhar para isso? E uma outra coisa que eu costumo dizer, que eu falo que se a gente tivesse bola de cristal e alguém tivesse te contado o futuro antes do futuro acontecer, se alguém tivesse falado, olha, você vai morar nos Estados Unidos, vai dar tudo certo, mas você vai virar corretora, eu ia falar, você não vou. E muito isso para dizer que essa profissão nos Estados Unidos é muito valorizada. E que deveria ser no Brasil também, porque é coisa mais importante do que você buscar o que é a casa para a pessoa, né? A casa é o centro, é o amor, é proteção, é tanta coisa que eu costumo dizer que, assim, a gente nos Estados Unidos é muito valorizado. Por isso que a gente ganha também bastante dinheiro. Se você comparar nos Estados Unidos, nas profissões, óbvio, de pessoas, você tem a escolha de se envolver ou você tem a escolha de fazer um bico e tal. Dentro de qualquer profissão você vai ter, é isso mesmo. Mas eu acho que a pessoa que escolhe trabalhar nesse mercado nos Estados Unidos é muito valorizada porque realmente é muito importante, como uma babá é muito valorizada nos Estados Unidos, como de fato essas profissões que fazem a diferença na vida das pessoas são valorizadas nos Estados Unidos. E eu comecei trabalhando um pouco em torno do comercial, né, de imóveis comerciais, e rápido eu fui contratada pela Cerveira, até por essa conexão que eu sempre tive com o Brasil. Eu nunca fui uma pessoa que fui morar nos Estados Unidos e tipo, fui. Rompeu. Eu sempre fui uma pessoa muito conectada e muito envolvida, e aí eu fui trabalhar nesses projetos onde a parte de marketing também valia muito, né? A parte da rede de relacionamentos, que é uma outra coisa que eu costumo dizer muito para os corretores quando eu faço os meus cursos, não seja um agente secreto. Diga para eles o que você faz, né? Comunique, olha, eu conheço o mercado nos Estados Unidos de certa forma, ou eu conheço pessoas que conhecem, porque a gente não precisa conhecer tudo. A gente precisa ter alguém que a gente confie para perguntar, né? Então, assim, eu acho que grande parte do meu sucesso foi muito isso. Eu ter mantido essa conexão com o Brasil muito forte e ter respeitado muito o que as pessoas me disseram no meu começo de carreira, no sentido de quem que eu vou procurar, para quem que eu vou oferecer, para quem de fato eu vou gastar meu tempo com, né? Porque todo mundo tem 24 horas por dia, e aí você escolhe em como você quer gastar essas horas. Mas foi mais ou menos isso, e estou nesse mercado há 15 anos já.
Nossa, Mariana, eu guardei aqui 3 pontos que eu falo muito, né? E sem combinar aqui, acho que surgiram. O primeiro deles é que a gente tem um preconceito muito grande com relação à corretagem, que muitas vezes a gente joga para o cliente, mas parte primeiro de nós, né? Da gente aceitar a profissão aqui no Brasil e a gente seguir com ela fortemente. E aí vem a questão do posicionamento de marca, que é o que você falou, né? Para eu ter relacionamentos com diversas áreas, ou como você que manteve relacionamento com o Brasil e tudo mais, eu preciso ter um posicionamento de marca, me entender como empresário ou como empresa, né? Entender que eu sou um palco 360 graus, que não é só quando eu estou frente a frente com um cliente que eu preciso disso, né? É uma preocupação com a imagem que a gente tem que ter em qualquer área que a gente atue, né? Com os nossos familiares, amigos, eu acho que parte de nós essa autoridade com o que a gente está fazendo. É uma busca de conhecimento, mas não é só conhecimento técnico. Essa abordagem que você deu para a tua vida foi, de alguma maneira, buscando relacionamentos que te gerassem mais negócios, né? É humanizado, mas tem que ser consciente, é uma preocupação sua, né? E o último assunto que você abordou, o esforço direcionado. Tem muita gente que quer tudo. É muito corretor que eu falo, é extremamente esforçado, trabalha 24 horas por dia, segunda a segunda, extremamente cansado e não usa a sua carteira a favor. É o que você falou agora de boas parcerias, né? Não precisa só a Mariana buscar clientes aqui no Brasil, e a gente está dando esse exemplo porque é a tua especialidade, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser a Andressa trabalhando com lançamentos, né? E um cliente muito forte pensando em imóveis de terceiros, e a Andressa não tem condição de buscar esse imóvel tão específico nesse momento. Então, seja muito mais interessante 50% de algo do que 100% de nada, porque eu não sou especialista no que o meu cliente está buscando agora, mas mostrar que eu tenho boas parcerias, né? A gente nos Estados Unidos fala muito isso, né? Eu acho que o grande diferencial que eu vejo claro, eu não conheço o mercado imobiliário a fundo no Brasil, mas conheço muito nos Estados Unidos. Eles sempre falam isso. Nem que seja 10% de alguma coisa, é melhor do que zero. Porque se você quiser, ou, por exemplo, se eu quisesse atender todas as pessoas que me procuram e falam, Mariana, você tem uma casa de férias? Eu não posso fazer isso e também não posso falar para esse cliente que eu não faço, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que... Olha, eu acho que a vida do corretor é como a vida da mulher um pouco. São os pratinhos que você gira. Então, os pratinhos, eles vão girando. Então, assim, você tem 2 mãos. Você não consegue girar muito mais do que isso, mas se você se organizar no sentido de quem vai cuidar de A, e aí, óbvio, vai te dar um trabalho de você montar essa parceria e confiar nessa pessoa e ter que a gente chama de track record, né, aqui nos Estados Unidos, tipo, posso confiar, dá certo, você vai ter que monitorar esse período, mas eu acho que uma coisa que esse mercado ensina muito pra gente nos Estados Unidos é trabalhar em times. Porque cada um, por exemplo, se você vai atender X pessoa, talvez, não querendo ser feminista ou não feminista, mas talvez um homem vai fazer esse trabalho melhor, talvez uma pessoa mais jovem vai fazer o trabalho melhor, né? Então, assim, eu acho que cada um tem seu talento e cada talento tem o seu lugar. A gente só precisa, de fato, respeitar o talento dos outros e delegar, né? Porque se a gente também não delegar, a gente não cresce. Perfeito. O mercado aqui, ele acaba sendo muito individualista, às vezes, porque como ele não é profissionalizado, as pessoas aprenderam muito, e eu tento romper muito isso com o curso, né? Até na hora de vender o curso, de apresentar a mentoria, consultoria, muitas vezes, eu vejo pessoas que questionam, será que eu preciso? Ou será que você vai me passar algum caminho? Por quê? Porque a grande maioria das pessoas aprendeu a atuar enquanto corretora aqui fazendo. Né? A gente tem um TTI que é um técnico em transações imobiliárias que na verdade é só um check para o Cresce, né? Ele não dá o conhecimento efetivo e prático para atuação, então as pessoas ficam muito fechadas. Eu gosto muito de trazer um convidado como você que aborda o quanto é positivo e o quanto sim a gente pode subir em vários rankings, né? Através de parcerias, o quanto a gente pode potencializar o nosso trabalho, que é né, uma pessoa, eu não tenho 10 pessoas trabalhando para mim, mas eu posso ter 10 parceiros de negócio, especialistas em cada área, que a gente possa trabalhar junto, né? Então, eu vou para a próxima pergunta, mas é isso. O fim
ou a direção é atender o cliente. E talvez naquele momento você tenha um cliente em Miami e você não vai saber exatamente quais são os bairros, quais são os preços. Então, assim, é muito mais fácil que a gente consiga montar esse time que trabalhe com a gente, que seja uma coisa conjunta para a gente todo mundo prosperar, do que você ficar com medo de... E eu falo que os Estados Unidos também têm essa vantagem, né? Porque os contratos, querendo ou não, acabam sendo respeitados, que eu falo que é uma outra vantagem do corretor brasileiro, é isso. Tudo que a gente fala, se foi assinado em território americano, se você errar, você vai responder em território americano, né? Então, isso também é muito importante. É muito atrelado à metodologia e processo, né? Uhum. Então, tudo é muito claro, as divisões das obrigações é muito mais clara, né? Uhum. E isso nos tranquiliza no negócio. Bom, vou para a próxima pergunta. Quais tipos de brasileiros você atende? Eu sei que você não atende só brasileiros, né? Eu sei que você atende América Latina toda, atende outros estrangeiros, na verdade, com essa busca por Miami, né? Pelos Estados Unidos. Mas me conta um pouquinho o perfil, porque a minha pergunta está atrelada a muitas vezes a gente não achar que esse cliente está na nossa carteira e ele pode estar na nossa carteira. Conta para mim quem que busca os imóveis, né? Eu costumo dizer assim, que a gente tem, e isso é também um pouquinho parte da minha metodologia, 3 tipos de imóveis ou de investimentos. O primeiro é o imóvel de férias, que pode ser desde alugar uma casa em Orlando para passar 15 dias. O segundo é o que a gente chama de segunda casa, que seja tipo, meus filhos vão morar nos Estados Unidos, eu preciso de um imóvel pequeno, nós já estamos numa idade que temos uma qualidade de vida, que podemos passar, sei lá, 3, 4 meses por ano na cidade. E a outra, obviamente, é a pessoa que fala, olha, agora chega, já fiz o que eu tinha que fazer e vou mudar. Então, assim, se você olhar para essas 3 categorias de cliente, você tem um. E esse cliente que vem passar as férias em Orlando, muito provavelmente, ou vai se interessar, ou vai ter amigos que possam se interessar por esse tipo de coisa. Por isso que eu falo que é muito importante que a gente, quando cresce na escala, continue atendendo de alguma forma esse cliente, porque esse cliente foi o cliente que confiou em mim lá atrás para eu chegar onde eu cheguei, né? Então, esse é o perfil do brasileiro. Hoje em dia, em Miami, o meu trabalho, como eu trabalho em projetos maiores, o meu cliente é, em sua maioria, americano. Americano mesmo, nova-iorquino, gente da Califórnia. Então, assim, eu tenho alguns brasileiros que são meus clientes, meus amores da minha vida, que compraram um, venderam outro, e que qualquer outra coisa que eles vão fazer, eles me ligam, Mariana, você acha que eu faço isso? Você acha que... Fuça ali um pouco para mim, me conta um pouco melhor disso, porque eu falo que quando a gente trabalha em pré-construção, que é o que eu faço hoje em dia, que é os lançamentos, a gente sabe muito do mercado, né? Porque é um grupo razoavelmente conciso, aonde a gente sabe as coisas com um pouquinho de antemão. Visionário, né? Com certeza, visionário. Já sabe os outros projetos, inclusive, que vão sair no entorno, né? E a gente pode aí ajudar muito o cliente numa hora que ele está numa decisão, né? Eu acho que é para isso que a gente serve. Eu costumo dizer que, assim, o maior talento que eu acho que todos os corretores deveriam ter é escutar, né? A gente tem que escutar, a gente tem que entender, porque, olha, eu não sei te dizer quantas vezes eu cheguei com um cliente, naquela época ainda que tinha muito cliente do Brasil, que a gente, de fato, não tinha dia para atender na semana, há, sei lá, 6 anos atrás, 7 anos atrás, que eu falava assim, no telefone, ele falava, mas eu queria um apartamento assim, assado, 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 assado. Eu falava assim, olha, eu vou tomar um café da manhã com você amanhã, mas isso que você está me pedindo não é o que você quer. Porque é isso. Eu estou escutando a conversa da pessoa, eu escutei onde ele foi almoçar ontem, eu vi onde ele foi jantar. Não bate com o que ele está buscando. Porque a pessoa, aí eu acho que o brasileiro mais ainda, ele tem um pouco mais de receio de dizer assim, eu tenho tanto de dinheiro. O gringo fala, olha, eu tenho isso de dinheiro, é isso que eu tenho de dinheiro e pronto. E é verdade, ele não está falando que ele tem isso, mas ele tem 100 vezes isso, né? Então, eu acho que se a gente tiver essa capacidade de ouvir e
escutar onde ele almoçou ontem, aonde ele jantou ontem, se já vai começando a meio lapidar mais ou menos quem é essa pessoa, para você não perder o tempo dele nem o seu, né? Então, eu acho que quanto mais a gente tiver essa capacidade de ouvir, prestando atenção de fato no que a pessoa está falando e no que ela procura, esse vai ser um cliente que vai ser seu para o resto da vida. E a gente tem indícios disso, né, Mariana? Eu vejo aqui, óbvio que o nosso momento mágico é quando a gente está frente a frente com o cliente. Seria perfeito estar frente a frente com todo o cliente, porque é o nosso momento de segurança, né? A gente está ali no nosso espaço, principalmente se a gente estiver num ambiente ainda do nosso escritório, seja o lançamento, a região onde ele está, o stand, como a gente chama aqui no Brasil. Mas eu digo para os corretores hoje, cada vez mais é menor essa possibilidade, porque o cliente está buscando agilidade de tempo. Então, cada vez mais, a gente tem que criar pontos de contato, seja o WhatsApp, seja por ligação, seja via Zoom, né, via qualquer ferramenta virtual, mas a gente tem que fomentar isso e ficar realmente mais atento aos pequenos detalhes, porque são eles que vão nortear qual é o estilo daquele cliente também, até para a forma de atendimento que a gente vai fazer. E aí, o que você falou, né, com tão pouco ponto de contato que eu tenho hoje, menos do que tínhamos antigamente, com tão pouco ponto de contato. Se esse cliente pede algo que eu não tenho, eu vou simplesmente falar que eu não tenho, né? Eu posso, inclusive, falar que eu estou mais focado em determinadas coisas, mas voltamos ao ponto inicial de que eu tenho que ter parceiros de negócio para aproveitar esse ponto de contato, esse ponto de conexão que o cliente fez comigo, né? Sem dúvida. Vamos às perguntas. Como o mercado imobiliário americano está? Conta um pouco para a gente aí como é que tá. Você que atua com lançamento principalmente, eu sei que tem projeto, me conta mais. Tem projeto aí que vendeu bastante no ano passado, né? Tem projeto de sucesso, que você participou desse sucesso, que você inclusive é head aí nesse projeto. Me conta um pouquinho de como que está o mercado imobiliário americano, e especificamente Miami, né? Porque a gente sabe que tem uma procura grande por essa região. Eu costumo dizer que Miami é a cidade do Brasil mais perto dos Estados Unidos. Isso mesmo. Porque Miami não é um mercado internacional. Miami é um mercado, tipo, absolutamente fora de uma curva. Por quê? Porque a gente costuma dizer que é um fogão de culturas. Então, assim, a hora que o russo sai, entra a Venezuela. A hora que a Venezuela sai, entra o Brasil. A hora que o Brasil sai, entra os americanos. Então, a gente acaba tendo que ter um olhar para esse mercado completamente diferente dos outros, porque as pessoas falam, eu vou esperar ano que vem, porque assim eu vou fazer um ótimo negócio. Amor. Passou. O mundo inteiro está querendo fazer um ótimo negócio. O mundo inteiro está estudando esse mercado. Então, estude esse mercado. A gente tem ferramentas, eu não sei se você já ouviu falar, mas a gente tem um sistema que chama MLS. Multiple Listing System. Então, todos os imóveis que já foram comercializados ou que estão à venda ou para aluguel constam nesse sistema e você consegue puxar esses dados. Então, você pega um cliente da Bolívia e fala, nossa, Mariana, eu queria comprar essa casa, mas o máximo que eu vou pagar é 1 milhão. Nem começa. Você já sabe, desde 1936, essa casa nunca foi negociada por 1 milhão. A não ser que, de fato, aconteça uma coisa na família da pessoa. Acontece essas coisas? Acontece. Mas antes de ir para o mercado, alguém já comprou. Porque é um mercado muito ágil. É um mercado de muito dinheiro e um mercado muito ágil. Obviamente que, de novo, estamos num momento onde os juros subiram. Então, obviamente, de novo, existe uma conversa de dizer que tem uma bolha, não tem uma bolha. Mas, de novo, tudo na vida é oferta e demanda. O Citadel agora está trazendo 400 novas famílias que ganham numa faixa de salário de X+. 500 famílias diretas, sem contar o que vem direto atrás disso. Numa cidade, que é uma cidade razoavelmente pequena, eu acho que, assim, talvez o high sofra e talvez o low sofra. Mas o meio do caminho assim... Gostou, faz oferta, passa pensa depois, né? Porque é isso. Eu faço uma correlação, lógico, diferente um pouco, mas é uma correlação. Quando um cliente me pergunta sobre investir em São Paulo,
São Paulo é diferente de qualquer região do país, né? Ela sempre vai absorver, porque ela tem ali as principais empresas do setor mundial, inclusive, sediadas ali. Então, ela sempre vai absorver gente de fora indo para São Paulo. E Miami tem um pouco disso, e a gente tem um pouco, não falamos disso, mas a gente tem uma expansão até do Vale do Silício como projeto ali para Miami, né? Então, você já começou, o Citadel é uma delas. E a verdade, assim, que eu falo que a pandemia, o que acontecia nos Estados Unidos e até com a gente? Quando a gente foi mudar para os Estados Unidos, quando a gente voltou, que eu já fui casada, meu marido trabalha em banco e a opção era Miami. Eu falei, eu vou morar em Miami. Todo mundo tinha um certo preconceito de Miami. Verdade. E os americanos mais ainda, que falam, nossa, eu chego, um cafecito, a pessoa fala, eu não falo espanhol, eles não falam inglês e tal. Então, todo mundo tinha esse... O que aconteceu na pandemia? Nessa veia. Todo mundo ficou preso. Imagina que em Nova York, pra você sair da sua casa, você tinha que tocar em 450 fechaduras, né? E aí fala, não, Miami tá lá, tá todo mundo na rua andando de bicicleta, os restaurantes estão abertos, vamos lá olhar. Então, isso fez que eles conseguissem experimentar a vida em Miami e falaram, para que eu vou voltar lá? Para pagar 3 vezes mais imposto e para passar perrengue. Né? Você acordar às 5 horas da manhã para pegar um trem para trabalhar em Manhattan, aí 5 horas você sai correndo igual um desesperado para você perder o trem sem pegar um Uber na neve. Então, assim, é uma qualidade de vida que, assim, você acorda de manhã, você agradece a Deus, você não tem um dia que se acostume. Porque e a questão climática, que é espetacular, né? Por isso talvez essa correlação tão grande. Né? As pessoas são, por exemplo, o nova-iorquino não está acostumado a entrar num restaurante, a pessoa fala assim, oi, como você passou a noite? A pessoa olha e fala, você está falando comigo? Isso mesmo. Só que depois de um mês a pessoa acostuma, né? Você tem uma qualidade de vida, uma coisa maravilhosa e que ela se acostuma com facilidade. Então, eu acho que Miami, além do que, agora abriu um outro mercado para essas pessoas que não acreditavam na cidade, e de fato a cidade, de quando eu fui morar em Miami para hoje, melhorou muito. Foi muito pensado, teve muito investimento em arte, em boa educação, em restaurantes, em infraestrutura, em pontes, em shopping. Assim, eles pensaram a coisa como um todo, e o fato deles terem incentivos fiscais para empresas só foi a cerejinha do bolo e todo mundo, e a pandemia veio. Então, assim, foi uma combinação de fatos que tornou a cidade cada vez mais atrativa, porque hoje em dia todo mundo fala, nossa, eu vou para Nova York 4 dias e tá feito. Resolvi, né? Pronto. Porque, assim, Miami tem os restaurantes tão bons quanto hoje em dia, tem os shows de balé talvez mais fácil, você não tem que ficar lá na fila esperando para você entrar. Então, acho que tudo isso acabou contando. Então, o mercado, eu acho que, assim, ok, existe a coisa dos juros, existe, mas se você pegar os brasileiros, colombianos, venezuelanos, chilenos, uruguaios, ninguém financia o imóvel 100%, né? Então, assim, já é uma realidade que a gente não vivencia aqui. Exato. Né? Então, não acho que isso vai ser uma coisa que a gente vai sentir muito para esse tipo de cliente. E até é um produto sempre vendável. E até acho que, assim, também junta um pouco com esse outro tipo de imóvel que eu não mencionei, que é o investimento. Hoje em dia tem vários fundos de investimento, que são os REITs, que é o investimento em imóveis, que você põe pequenas quantias de dinheiro, em vez de você ter um imóvel, né? Você investe no mercado imobiliário. Então, assim, são várias formas da cidade crescer que ajudaram muito Miami através também do investimento imobiliário. E de uma maneira planejada, que eu gosto muito. Vamos lá, falamos do momento, né, do mercado. E aí, eu acho que assim, se é um momento de comprar nos Estados Unidos, seja para morar e investir, acho que a gente acabou já respondendo isso, que era a minha próxima pergunta, né? Mas como escolher um imóvel fora, né? Você até falou um pouquinho da pandemia, acho que a gente a gente já tinha tecnologia para trabalhar
à distância, mas talvez ela não era tão aceita, né? E a pandemia, ela quebrou absolutamente qualquer tipo de ranço ou de limitação que se tivesse. As pessoas que tinham aversão, por exemplo, a uma tecnologia virtual, começaram a aceitar por obrigação e viram que não é um problema, mas queria entender um pouquinho, né? Como que escolhe, qual que é a escolha, como escolher um imóvel fora, né? Conta para mim um pouco isso. Como que é essa análise de um corretor de fora para alguma família ou alguém que está chegando? Eu costumo dizer que, assim, a gente também tem várias necessidades, né? Então, assim, depende muito, de novo, de escutar o cliente. O que ele precisa? Porque até eu fiz uma brincadeira no meu Instagram, que eu falei que, assim, Miami é como o Zodíaco, tem para tudo. Literalmente, tem para o aquariano, tem para o leonino, tem para o escorpião, tem para todo mundo. Mas a gente tem que escutar, a gente tem que entender, assim, quais são as prioridades. Eu acho que hoje em dia, se eu fosse corretora no Brasil e se eu tivesse 100 bons clientes, eu falaria, tire o seu dinheiro e compre cimento nos Estados Unidos. O que significa isso? Significa comprar esses empreendimentos que você tem a opção de colocar para alugar. Né? Então, assim, que seja um Airbnb, que seja um apartamento na Brickell, que é como se fosse na Avenida Paulista, onde você sempre vai ter gente. Por quê? Porque a história dos juros vai sim atrapalhar o americano. O americano não é que nem o brasileiro, ele não tem dinheiro guardado, a não ser que ele seja rico. O americano normal, ele vai vivendo, vai vivendo. E tá tudo certo, nunca falta. Hipotecas, é isso, e é a realidade histórica e cultural, né? Mas o que vai acontecer? Com os juros ficando muito alto, essa pessoa vai falar assim, vou esperar. Então, eu vou alugar. Então, os preços de aluguel já deram uma subida. Os preços de aluguel em Miami já são caros. Eu falo que tem horas que eu tenho vergonha de falar. Quando a pessoa me liga e fala assim, ai, quanto custa um mês? Eu falo, custa... Porque assim, mas é o quê? É a cidade, né? Mas realmente ela comporta. Já é muito alto. Então, o retorno de investimento num imóvel que tem essa capacidade de aluguel é muito grande, né? Então, muitas vezes, você não precisa investir um dinheiro muito alto, mas o seu retorno é muito alto e você está criando um equity em dólar nos Estados Unidos. Ou seja, de certa forma, você está bloqueando o seu patrimônio de uma forma que você não tem como perder, né? Você está apostando numa coisa que não vai ter retorno. Então, eu diria que talvez 50% dos clientes no Brasil, hoje em dia, estão aptos a uma conversa dessa. Eu acho que o brasileiro gosta muito dessa conversa. O brasileiro, curiosamente, também é um povo que gosta muito de imóvel, né? Você pensar assim, historicamente, por exemplo... cultural, eu tô aqui em Campinas essa semana. O que tem de empreendimento novo e de pessoas que um dia compraram ali, que compram aqui, tem essa cultura do investimento em imóvel. Mas tem que fazer sentido, né? Então, eu acho que essa é uma conversa que todo mundo deveria ter com seus clientes. Você já pensou? Você já pensou que não é tão difícil assim, não é tão caro assim, e que você pode blindar uma parte do seu patrimônio em dólar? Porque eu tenho certeza que é uma conversa que, vai dar resultado. Mariana, essa conversa é muito rica, né? Algumas pessoas podem ter olhar, puxa, a gente está conversando aqui, Andressa, então eu vou trabalhar o mercado americano, eu vou trabalhar em Miami agora. Não, o que eu estou fomentando aqui é o que a gente sempre fomenta, né? De você abrir a tua cabeça para entender que tem coisas, por exemplo, a Mariana trouxe muita aula de como atender cliente, de como humanizar atendimento, de como criar conexões, né? Assim como criar parcerias inteligentes, né? Eu vejo, por exemplo, profissionais que ficam tentando, vou dar um exemplo, né, paralelo ali, mas fazer uma analogia com corretores que querem se lançar nas redes sociais, que querem se lançar de alguma maneira, se posicionando nas redes, ou só fazendo anúncio de imóvel que não faziam antes através das redes sociais. E muitas vezes
teimam em fazer algo sozinho, sem buscar alguém que tenha expertise no assunto, né? E às vezes a tua expertise como corretor, somada a alguém que já saiba mexer nessa ferramenta, pode ser infinitamente melhor, pode encurtar esse teu caminho, né? De se posicionar nas redes ou de fazer patrocinado. Aqui a gente está trazendo mais um pedacinho de oportunidade, fazendo esse tipo de ligação, esse tipo de parceria, né? Que é saudável e que, de novo, dentro da carteira de todo profissional do mercado, existe uma família ou um cliente que tem como objetivo, como sonho, sair do Brasil ou como sonho ter um imóvel fora, até por ele assistir, por ele ver, por ele desejar, né? Eu tenho uma amiga que eu falo, Fabrícia, ainda usando o nome aqui, depois ela vai brigar comigo. Fabrícia, sei lá quantas vezes, 20 vezes já foi para os Estados Unidos, mas ela vai para Disney, ela vai para Miami, ela vai para Orlando, é isso, né? A Fabrícia é neurótica por isso, tem os 2 filhos, e eu vou dizer que eu acho que os filhos não são tão neuróticos quanto ela. Né? Então, é uma pessoa que a todo momento se questiona ficar aqui ou lá, e já seria interessante ter um imóvel, mesmo que fosse para rendimento, né? Porque ela já teria um tempo que ela pudesse ficar no imóvel e outro tempo que ela alugasse, por exemplo, né? Mas estou aqui trazendo até do meu hall de amigos, né? Não, eu falo, todo mundo se pensar um pouquinho, se antes de dormir você falar, vou fazer uma listinha. E você sabe que eu costumo falar muito, porque muito do que eu faço hoje, trabalhando em lançamento, é explicar para o corretor que vem para mim, porque eles vêm, a gente faz as apresentações, é explicar para ele, fala, mas eu acho que não tem um cliente para esse produto. Eu falo, sabe o que na vida a gente tem que ter? Assunto. Perfeito. Assunto. Se você passar a mão no telefone e falar, nossa, João, eu fui num empreendimento novo em Coral Gables, maravilhoso, dentro do Shopping Merritt Park, ele fala, é mesmo? E quanto que tá o pé? E quanto que tá o metro quadrado? E como estão as vendas? Todos os clientes que têm interesse em imóveis têm interesse nesse tipo de assunto, né? Então, acho que quando a gente tem tempo e feeling para saber, assim, olha, eu vou ligar para 5 pessoas hoje. Tipo, eu vou pegar meu dia, no caminho do trabalho vou ligar para um, e aí, como que tá? Tua família tá boa? Nananã, nossa, você não sabe, escutei isso. As pessoas gostam de conversar, né? As pessoas gostam de atenção, gostam de pensar, nossa, ela parou o que ela estava fazendo para passar a mão no telefone e me ligar. Então, acho que assim, se todo mundo te fizesse essa liçãozinha de casa, que talvez não seja 5 naquele dia, mas 2, né? E aí, marcar 2 cafés na semana, muito provavelmente você está falando aí com 30 clientes, porque esses 2 vão falar para não sei que 2, e assim a coisa vai. Mas a gente tem que falar, a gente tem que ter o que falar. Então, assim, não é só. E não necessariamente um direto, né? Vamos para um plantão, vamos comprar. Não, é uma conversa. Exato. Eu falo, nossa, eu vi uma coisa muito bacana, lembrei de você. Acho que, tipo, é uma coisa que talvez você se interessaria saber mais. Não assim falando, olha, você tem que comprar isso. Não, mas acho que é uma coisa legal, né? Tem tantos incorporadores no Brasil que querem ter coisas nos Estados Unidos e que querem saber, nossa, mas como é que eles fazem lá? Eles compram um terreno, eles não compram um terreno? Eles começam a vender antes dos permits, né, das permissões de construção. Como é que funciona? Todo mundo que trabalha nesse mercado tem curiosidade de saber do mercado, né? Então, eu acho que quanto mais assunto você tiver e que mais esse assunto seja de interesse do outro, mais você chega, próximo aos clientes. São as maneiras. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui, né? Qual que é o apoio que o corretor deve dar numa negociação dos Estados Unidos? Vamos abrir um pouquinho mais. Acho que tem 2 perguntas que até se conectam aqui. A primeira é: o cliente consegue financiar um imóvel aí, né? E a outra dúvida que pode vir a quem está assistindo a gente é assim: qual é o caminho do corretor também aí? Né? Como que a gente faz a venda e como o cliente consegue viabilizar essa venda? Ele consegue financiar? É só à vista? Como que é esse negócio? Ele é totalmente enxergado em dólar, né? Conta um pouquinho como que é esse processo em si. Vamos por parte. A primeira coisa é um pouquinho desse sisteminha que eu criei, é exatamente isso. Então, você tem que atrair, ou seja, você tem que contar para os seus clientes, gente, eu conheço
muita informação que eu gostaria de te passar sobre X. Você já pensou nisso? Então, aí você tem que qualificar. Ele quer uma casa de férias, a filha dele está mudando para os Estados Unidos, ou realmente ele quer ter um investimento lá porque ele vai se aposentar. Então, assim, eu acho que tudo isso é trabalho do corretor. E aí ele indica. Por quê? Porque se ele quiser entrar nessa negociação, muito provavelmente não vai funcionar muito bem, como para mim não funcionaria vender em São Paulo. Eu não entendo. Várias vezes falam, ele vai ter que parar o negócio dele, né? Não, e você não vende minha casa em Campinas? Eu falo, não, mas eu conheço um monte de gente que pode te ajudar, porque assim, não é meu mercado, eu não sei quantas coisas custam, né, não é. Mas eu sei com quem você pode falar. Então, eu acho que são 3 coisas que são importantes. A terceira coisa, tá bom. O cliente já foi atraído, você já qualificou, já me passou. Esse cliente consegue sim financiamento nos Estados Unidos. Existem formas de fazer isso. Curiosamente, é até mais simples em termos de papelada para um cliente estrangeiro conseguir financiamento nos Estados Unidos do que nos Estados Unidos, mas isso é uma conversa longa. Nos Estados Unidos você tem que ter histórico de crédito. Então você tem que começar a dever para ele saber que você é bom pagador, para ele, assim, você conseguir financiar alguma coisa. É meio contra as regras que a gente... Processo inverso. Exato, processo inverso. Então, para um brasileiro, é muito simples, com seus documentos daqui do Brasil mesmo, de imposto de renda, você consegue, e existem várias formas, assim, dinheiro não é o problema, a verdade é isso. Os Estados Unidos é um país que é feito de dívida e que gosta de gente que vá para os Estados Unidos fazer dívida, porque eles vivem, né, os bancos vivem de dívida. Justamente disso. E como é um país muito sólido, não é perigoso, né? Uma outra coisa que eu acho que é muito interessante são os lançamentos, porque para o corretor, a comissão é o dobro, né? E nos lançamentos, por exemplo, no meu caso, que eu sou interna desses projetos, o corretor, ele ganha a comissão inteira dele. Perfeito. Então, assim, e para o cliente é muito interessante que ele vai dando pequenos pagamentos até ele pegar as chaves. Quando ele pega as chaves, não é o risco do cliente, é o risco do projeto. Hoje em dia, em Miami, por lei, 50% desse dinheiro tem que ser cash. Ou seja, o projeto não tem risco, porque eles não acham que todo mundo vai desistir dos 50% de dinheiro que colocaram lá à vista e vão sair. Então, assim, são coisas que eu acho que, obviamente, valem muito a pena, levando em consideração, claro, que a necessidade do seu cliente, mas coisas que a gente precisa abrir um pouquinho a cabeça, porque é meio counterintuitive, como que fala? É contrário, né? É contrário ao que a gente pensaria. Contraintuitivo, existe essa palavra? Contraintuitivo. É isso mesmo. É o contrário do que a gente imaginaria normalmente, ou do caminho normal, alguma coisa assim. E interessante você falar sobre essa possibilidade, né? Porque é como se a gente tivesse, quando a gente tem um pouco mais de conhecimento, a gente só pode ajudar o cliente a entender que dá para desburocratizar um processo, porque ele está vinculado ao medo, não ao processo em si. O que você está me falando é assim, o processo é relativamente simples, principalmente se a gente falar do processo de crédito no Brasil, né, Mariana? Que assim, a gente está anos-luz atrás, a gente tem assim, percentual de crédito versus o PIB no Brasil, a gente está anos-luz atrás, a gente está falando de querer chegar nos próximos 3 anos a atingir 15%, né? A gente está falando em 8% do nosso PIB ser crédito imobiliário. Então, aqui ainda é muito difícil conseguir crédito, né? E o que você está falando aqui não, né? E não é só isso, eu acho que além da dificuldade do crédito, o brasileiro tem medo de fazer dívida, porque a dívida do brasileiro um dia era 1.000 e depois ela virou 100 mil, né? Ele acordou de manhã e falou, agora não é mais 1.000, é 100 mil. É isso. A oscilação então, é muito grande. Então, a gente costuma dizer que nos Estados Unidos, sim, pode variar, pode, mas é 0,5% para cima, 0,5% para baixo, né? E já aterroriza todo mundo aí, né? E já aterroriza todo mundo. Mas é isso que eu falo, por isso que eu fui fazer mestrado na UGV. Porque se fosse na Harvard, eu falava, você tá louca que você vai fazer essas coisas? Porque eles são muito mais... Nunca tiveram perrengue real, né? Não existe uma oscilação como a gente já viveu aqui, imagina, né? Os nossos gráficos são aterrorizantes para eles, né? É bem isso mesmo.
Bom, Mas por para isso que nós, tem tanto, por isso tem tanto diretores de empresa brasileiros nos Estados Unidos, né? Porque a galera tira de letra. sim, porque já sabe lidar com tanta oscilação, com exercício de risco frequente, né? É o que eu falo do amar os problemas, né? A gente já ama problema aqui, porque se a gente não amar problema, você vai ser um fracassado, porque toda hora você tem que conviver com alguma modificação, né? E ser flexível e ágil, o brasileiro tem muito disso. Então, é o que você falou. Acho que é até atraente o mercado americano por conta disso, né? Bom, que tipos de projeto você foca hoje, Mariana? Conta um pouco aí desses projetos. Não sei se você quer citar nomes, regiões, mas me conta um pouquinho não, aí. assim, eu acho que eu nem gosto. Eu trabalho em todos os projetos de lançamento da Severa, sou responsável pela comunicação em português. Então, eu estou em vários projetos. Se você me perguntar hoje qual dos projetos eu acho que mais caberia para brasileiro, depois eu acho que a gente pode fazer uma outra coisa de eu explicando esse projeto, que eu acho que esse projeto de fato vai ser muito legal. Mas tem vários projetos para vários tipos de bolsos e até projetos aonde o investimento é como equity só. Você não precisa de fato comprar nada, mas você vai ter participação no lucro lá no final. Então, assim, é mais importante que todo mundo saiba que existe de tudo para todo mundo, dependendo do que a gente falar especificamente. Agora a gente está saindo, o Aston Martin está ficando pronto, né? A gente tem 8 unidades à venda só, 59 milhões o Upper Penthouse, e a gente tem são unidades grandes, tinham poucas unidades pequenas, porque também há uma necessidade do mercado hoje, porque as famílias estão mudando, então são unidades maiores, mais espaçosas, e com uma um espetáculo, acho que vale todo mundo que tiver curiosidade olhar na internet, que é um projeto muito bonito, muito bem localizado, mas a gente tem vários outros projetos, também em localizações muito boas, de diferentes tamanhos e diferentes preços para diferentes necessidades. Muito legal. Bom, vamos lá. Como que seria a dinâmica do processo de uma venda nos Estados Unidos? Assim, vamos lá, uma etapa. Mariana, eu tenho um cliente que segue essa linha, né? Tá lá na minha carteira, não quero mais pensar nele, não, né? Eu realmente quero pensar nos meus clientes aqui, onde gira o meu maior recurso, a minha constância em venda, mas eu não quero perder a oportunidade, né? Como que seria essa dinâmica? Conta um pouquinho para mim como é que seria essa dinâmica. Normalmente a gente faz da seguinte forma. Se eu fosse indicar a Fabrícia, minha amiga, aquela que eu já vou indicar. A gente tem um contrato que é feito pela Cerveira, a empresa onde eu trabalho, que diz que Fabrícia, durante um período de 3 anos, se ela comprar, alugar, vender, etc, X% da comissão é sua. E por que eu falo X%? Porque varia muito. Se ela comprasse o The Avenue em Coral Gables, você ia ganhar full commission, porque eu sou in-house. Se ela for alugar, se tiver uma terceira pessoa... porque nos Estados Unidos são 2 corretores, né? O listing e o selling. Então, assim, a gente teria que dividir a metade da metade. Então, mas isso tudo é contratual e está lá assinado nesse período, e a gente normalmente faz em 3 anos, porque a gente sabe que toda transação imobiliária, ainda mais sem em outro país, não é uma coisa que ele vai te ligar e vai comprar amanhã, né? É um trabalho, e a gente aí quer respeitar o seu trabalho de ter desenvolvido esse cliente, e a gente fala que depois de 3 anos, se ele não comprou, esquece, porque aí virou a página. A minha chefe costuma dizer, ela fala assim, você liga para ele a última vez e risca em vermelho. Tipo, não perca mais nem o tempo de ficar querendo puxar assunto que não vai rolar. Mesmo que ele queira, é bem isso mesmo. A gente fala, aqui no Brasil, eu trabalho muito com uma pesquisa do Grupo Zap, e aqui a gente fala de uma jornada de compra do cliente de mais ou menos 18 meses. Isso média, óbvio que pode ser maior ou menor, mas às vezes os corretores, quando eu falo isso, falam, mas puxa, fiz uma venda em 1 semana, o cara comprou. Sim, mas ele já estava no processo da jornada. Ele provavelmente começou na zona de desejo lá há 1 ano e pouco, e você, na verdade... Foi assimilando, foi fazendo conta, foi, né, enfim, as coisas não acontecem assim. Quando acontecem, por exemplo, em pré-construção, eu dentro do Aston, não sei quantas vezes já atendi cliente domingo, falou, tá aqui o contrato, tá aqui o cheque, acontece. Mas é um cara que já vem olhando.
né? Não é que ele acordou aquele dia e falou, bom, acontece isso nos Estados Unidos também, graças a Deus, acontece. Mas, assim, não é uma coisa que seja frequente. E quando o cliente é de fora, é um processo que demora um pouco mais, por infinitas razões. Então, até se for para moradia, né? A gente está falando de 3 anos, a gente está falando de um lançamento, até se for para moradia, ele vai pensar, ele vai estruturar algumas coisas, né? Então, funciona o seguinte, você indica, a gente está lá no contratual, vamos supor que ele resolveu que ele vai comprar de novo The Avenue em Coral Gables, que é dentro do Shopping Mary Park. Então, a gente começa a receber a comissão a partir do primeiro depósito que ele dá. Esse dinheiro vai dentro para a cerveira, metade vai para mim, ou a minha parte vai para mim, a sua não passa nem na minha mão, não sou nem eu que tenho que te pagar, né? Até me dá uma certa confiança de fazer isso, porque eu não estou tendo o dinheiro de outra pessoa passando na minha conta, até porque nos Estados Unidos tem outro problema, se o dinheiro passou na sua conta, você paga imposto, né? Então, a gente faz a coisa muito bem acertada, até para a gente não ter problema, eu não quero ter dinheiro que não é meu na minha conta, eu tenho que pagar imposto por isso e depois entregar. Então, isso passa direto da corretora, direto para os corretores nos seus países. Não é só Brasil. Qualquer país, desde que ele tenha a licença própria do país, que no Brasil é o Cresce. Mariana, vamos lá, vamos continuar aqui. Estou gostando bastante disso, né? Você já falou um pouco da parceria. Eu vou deixar aqui, eu tenho 2 perguntas finais para você, tá? Mas esse é um podcast que vai para o ar, por ar em diversos canais, né? Eu quero deixar aberto para você, corretor que assistiu, que tem alguma dúvida mais profunda, né? Faça comentários para a gente vai analisar o seu comentário, vai responder esse comentário, né? Eu conto com a Mariana também nesse apoio, né? Nessa parceria também de responder a tua dúvida frente a qualquer uma das questões que a gente colocou, até puxa, né? Essa conexão como é que se faz, ou a parceria com a Mariana, como é que se faz, qualquer tipo de questionamento que você tenha, não hesite em perguntar, não guarde para você algo que a gente está deixando aberto, que acho que da mesma forma que eu transbordo e sou apaixonada pelo mercado imobiliário, a Mariana demonstrou aqui a paixão dela pelo negócio, né, por uma relação de longo prazo com esse nosso mercado. Então, fique à vontade para fazer comentários, para falar se gostou, não gostou, compartilhar com outras pessoas que muitas vezes um colega que você sabe que precisa dessa informação, que precisa virar uma chavinha, e às vezes a nossa conversa aqui traz essa virada de chave para alguém, tá? E agora eu vou para as minhas 2 últimas perguntas, que não estavam no script, hein? Legal. Primeira, me conta alguma história engraçada que você já passou, sei lá, talvez alguma diferença cultural que a gente tenha, ou alguma coisa que você se recorde aí nesse teu período dentro do mercado, né? Sem contar nomes, lógico, mas já deve ter aparecido alguma coisa que foi bem engraçado aí na tua experiência. Vamos terminar com essa parte mais, talvez cômica, de que a nossa profissão realmente vivencia lidar com o outro, né? E nem sempre a gente tem poder sobre todo esse processo da venda, da compra. Conta um pouquinho sobre isso. Não, se for contar, é muita história, mas eu tenho uma que eu acho que para os corretores, eu acho que é importante. Era um domingo à tarde, eu estava sentada no Aston, e por mais esse ano que você faça, por mais que meu stand de vendas de fato era um sonho, porque o mar tá ali embaixo, os barcos, mas é domingo, né? 5 horas da tarde, 5h10, eu tô saindo, tem uns meninos entrando, tipo, moleques de chinelo Raider e meia e tal. E nos Estados Unidos, a gente não sabe muito, não é que nem assim aqui, que você tem uns hints, né, daquilo. Bom, enfim, entraram, tinha um senhor mais velho. Eu vou contar rápido, porque minha bateria tá acabando no meu computador. Bom, enfim, os meninos olharam e falaram, não, a gente quer comprar. Eu falei, quero. Então, peraí que eu vou fazer o contrato. Fiz o contrato. Então, tchau. Eu falei, não, tchau, não. Eu preciso de um dinheiro. Mas a gente não trouxe cheque. Eu falei, não, por isso, tá aqui meu computador. Não é que ele entrou no meu computador, entrou no banco e pagou. Eu falo, quando a gente tem coragem de fazer as coisas, a coisa funciona, né? Porque se fosse uma outra hora, eu ia falar, não, tudo bem, daí amanhã você me manda um wire, porque ninguém faz isso. Eu, na hora, falei, o quê? Domingo, 7 horas da noite, tô aqui. Pode virar aqui, olha, o seu banco é X? É Toma X. Aqui. Então, peraí, tá aqui, ó, tô aqui, pode fazer. Tá bom. Fez.
Espetacular, que é a cena do comece, né? Faça, se encoraje a fazer perguntas e às vezes questionamentos. E por último, a mensagem final. E a gente normalmente tem o medo de fazer isso, você tem o medo de perder o cliente, mas talvez você já ia perder de qualquer jeito, se ele fosse um curioso. Né? Então, acho que algumas vezes a gente também tem que ser, colocar os limites, é igual criança. Profissional, né? a gente tem que ter autoridade. A gente tem que falar, olha, até aqui vai, até aqui não vai, até aqui não me interessa mais. Mas só para completar aquilo que você tinha falado, quem tiver interesse de saber mais e quiser me procurar, eu normalmente uma vez por mês eu faço um Zoom com os corretores brasileiros para tirar dúvida, porque eu falo, nem toda dúvida que parece simples é tão simples, né? Então, que de fato vocês fiquem à vontade mesmo para perguntar. E, Andressa, eu te agradeço muito, foi um papo maravilhoso. Agora fica comigo, assim que eu voltar, eu vou achar uma horinha para a gente no podcast da Cerveira. Quem não conhece, Cerveira Real Estate, tem muita informação ali também. Muito provavelmente tem pouco em português, as coisas em português sou eu que faço. Excelente. Mas eu estou à disposição sempre e, de novo, espero que seja a primeira de muitas vezes que a gente se encontre por aí. Com certeza, eu vou esperar esse convite e a gente vai ter todas as informações aqui. Então, Mariana, fica tranquila que a gente tem aí todos os arrobas, os contatos com você, a gente vai colocar aqui também, tá bom? Para facilitar esse contato. Agradeço muito, foi um prazer e que você tenha uma ótima semana, um feriado, né, que vem vindo aí no Brasil. É verdade. Até a próxima. Então tá, até. Tchau, tchau.